galera, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. A gente está aqui com o nosso grupo, a Elisa, o Cristian, o Matheus, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a lição 3 com o tema O Evangelho Eterno. E vamos lá, nessa semana a lição se aprofunda um pouco mais sobre o texto de Apocalipse 14, mais especificamente dos versos 6 a 12, a qual as 3 mensagens angélicas são apresentadas. E é aqui que encontramos o que nos define como povo e a descrição da nossa missão para o mundo. E com isso em mente, eu queria saber de vocês, como é que vocês definiriam o que é o Evangelho Eterno e como isso dá significado à vida? Elisa, corta, que bênção. Comecei já tendo que me cortar. Que princesa, segue o baile, desculpa. Vamos lá. Então, o Evangelho Eterno, ele é o plano da redenção. Simplesmente isso, digamos assim. É a questão do resgate de Deus, que Deus faz em relação a nós, humanidade. E aí a Ellen White comenta o seguinte, que eu achei bem legal. Ela fala o seguinte: o plano da redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. E Ellen White também comenta que essa questão, né? Por isso que a gente encontra que é Eternos, né? O Evangelho Eterno. E Ellen White também comenta que a gente vai passar a eternidade entendendo esse mistério da graça. Então, o Evangelho Eterno, além do anjo ele levar consigo nas mãos, a gente vê que isso é uma coisa que eu acho muito bonita, que Deus pensou desde o início, né? Então, o Evangelho melhor, são as boas novas que Deus tem como plano de salvação, e isso acontece. Esse plano vem desde mesmo antes da gente ser criado ou de pensar em ter o planeta Terra. Bom, a Elisa apontou pontos muito interessantes, né? Quando ela falou de o Evangelho Eterno, ele resume também no plano da salvação, né? Eu estou lendo um livro, na verdade, esse livro era do Impacto Esperança do ano passado, que o nome do livro é O Último Convite. Esse ano nós também temos com o livro O Grande Conflito. Se você não tem a oportunidade de ler, eu recomendo para vocês, é muito bom. Se vocês não leram ainda, sugiro que vocês coloquem nos comentários, eu quero receber o livro. A gente vai dar um jeitinho para enviar esse livro para você, nem que seja por PDF. A gente vai dar um jeito. Mas é um livro muito bom, é um projeto que a gente está fazendo, que é o Impacto Esperança. E naquele livro da capa amarela, muitas pessoas receberam no ano passado, ele falava sobre a questão das mensagens, das 3 mensagens angélicas, que são as mensagens de urgência que deve ser pregada ao povo de hoje, que nós estamos vivendo o tempo do fim. E eu dei uma resumida, na verdade eu coloquei 3 pontos interessantes que resumem o Evangelho Eterno, né? Que ele fala, que eu citei, como ele é uma mensagem de urgência, uma mensagem de juízo, uma mensagem de amor de Deus ao seu povo. Nesse livro, ele também cita algumas coisas interessantes, porque as mensagens angélicas, ela nos faz lembrar uma coisa, que nós devemos dar glória a Deus, nós devemos adorá-lo, e também nós devemos glorificá-lo, né? Quando Acã, ele peca contra o Senhor, quando o Senhor dá a ordem e fala assim, ó Josué, quando vocês invadirem Jericó, eu quero que vocês queimem tudo, e o povo não pegue nada. Só que Acã desobedeceu a Deus e pegou alguns utensílios do palácio real lá em Jericó. E quando ele é pego, ele fala uma coisa. Na verdade, Josué cita uma coisa para ele. Fala assim: filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. O que ele estava querendo mais dizer? Ele estava falando assim: Acã, reconheça que a justiça de Deus é justa. E ainda ele fala assim, e dê glória a ele, né? Porque a justiça dele é justa, né? E também nessa primeira mensagem angélica, Deus tem uma linguagem que ele cita ele como um criador, porque ele fala assim, e louvar, dar glória àquele que fez o céu, a terra, a água e toda a fonte das águas, né? É a mesma linguagem que é usada em Gênesis, quando Deus Criador ele faz todas as coisas, né? Então, eu vejo como uma mensagem de amor para nós, né? Nós enxergamos, às vezes, como o juízo, como algo, nossa, agora acabou, tô lascado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está do lado de Cristo, se você reconheceu Ele como seu Salvador, como seu advogado, sinta-se aliviado, porque Cristo carregou o nosso fardo. E no dia do juízo, você terá um ótimo advogado para te ajudar. Amém. Ô, Cat, desculpa aí uma rapidão. Eu lembrei que eu esqueci de responder a segunda parte da pergunta, mas não tem problema. Eu queria aproveitar e falar, né?
que isso dá significado na vida, né? Eu acredito que ela é o cerne de tudo, né? Se a gente não entende, se a gente não tem o evangelho eterno, nada disso que a gente faz aqui hoje, ou que a gente faz, ou estudar as mensagens, que capa linda, enfim, não faz sentido nenhum, entendeu? Eu acho que ele é o sentido da vida, é o sentido da gente ser cristão hoje em dia, ele é simplesmente a certeza que dá, que é, né? Essa como é que eu posso dizer? Isso é que faz a gente ter certeza do que o Christian acabou de falar, né? Então, eu acredito que o significado que ele dá é todo o porquê da nossa existência e do nosso ser, do que a gente faz e o porquê disso. Agora sim, Marco, vontade. Eu separei as duas partes da pergunta em três pontos que eu achei interessante para respondê-las. A primeira é como eu definiria o Evangelho Eterno. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Segundo, Jesus Cristo é a verdade. Porque o pecado, gente, quando a gente fala assim, Jesus Cristo vence o pecado é nada mais do que a rebelião contra Deus. É o argumento de Satanás lá no início de que Deus não é justo, Deus não é correto, Deus é um tirano. Então, Jesus Cristo, através da morte dele na cruz, ele mostra que não, que o lado de Deus é verdadeiro, que o que Deus vem falando desde o início, e início eu não falo assim, início da sua vida ou desse mundo, desde o início do universo, é verdade. E o último ponto é, Jesus Cristo vai voltar. Para falar assim, como que isso implica, o que isso implica na nossa vida, na minha e na sua vida? Primeiro, te dá um contexto de mundo. Você começa a ver o seu passado de uma forma diferente. As experiências que você teve e as ações que você teve, elas têm um contexto agora. Você entende o grande conflito, você entende o mundo em que você vive e o que poderia ter te influenciado ou não a fazer aquelas coisas e o que isso impactou na sua vida. Segundo, isso muda como você vive o presente. Ou seja, a partir desse momento que você sabe o evangelho, conhece o evangelho eterno, você pode pensar melhor em como você vai fazer as suas escolhas. Isso muda completamente como você vai decidir o que você vai fazer agora. Você começa a ter uma perspectiva diferente. E é isso, vai para o terceiro passo, que é muda como você vê o futuro. Porque aí o evangelho eterno te dá toda uma visão diferente de como você vai se preparar e de o que você pode esperar para o futuro. Por exemplo, o juízo. No juízo você tem dois resultados possíveis. Ou você continua recusando a Cristo, e aí você nada mais é do que condenado por ser um pecador. Desde o início nós somos pecadores. Pensa assim, gente. Na Bíblia está escrito, o salário do pecado é a morte. A gente acha tão natural a morte, mas a morte nada é que uma constatação de que você e eu somos pecadores. Entende? Então o primeiro resultado do juízo é você estar nesse lado que rejeita Cristo, e o segundo resultado do juízo é a vida eterna. Você foi absolvido pela graça, pelo sangue de Cristo. Então isso muda totalmente como você vai se planejar a partir de agora. Da mesma maneira que você se planeja pensando, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar em tal área, ou eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma família, você começa a ter uma perspectiva da vida eterna. Como você vai fazer para chegar nessa vida eterna? Quais são os passos que você precisa passar? Aí a gente entende que é aceitar Cristo, é aceitar a transformação que ele faz na sua vida. Então é basicamente isso. O evangelho eterno muda como você vê o que você já viveu, interfere como você vive o seu presente, o seu eu de agora, e muda como você vai se planejar e o que você espera para o futuro. Perfeito. Bom, antes de mais nada, é sempre bom salientar que esse tema é muito importante, as 3 mensagens angélicas, e nós somos convidados a participar dessa missão de espalhar essas mensagens a outras pessoas. Então, se você concorda com isso, quer fazer parte, dá uma curtida, comenta alguma coisa para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então, vamos lá, gente. Qual que é a ligação entre a justificação pela fé e a mensagem dos 3 anjos? Olha, Cat, eu acho que uma coisa muito interessante que a união disso é o Evangelho Eterno, porque sem isso não teria, como é que eu posso dizer? É ele que faz com que nós sejamos justificados pela fé. É ele que é o cerne da mensagem angélica. Digamos assim, lógico, a gente vai ver que tem outras coisas, a primeira, a segunda e a terceira. Mas sem o Evangelho Eterno, como a gente viu, né, que é o significado de todas as coisas da nossa vida,
sem ele, a gente não consegue fazer todas as outras coisas, porque a justificação pela fé, ela só acontece a partir do momento que eu acredito que Cristo veio, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, ele é a ponte que liga essas questões. Então, eu entendo a justificação pela fé por conta, né, de o que Cristo fez por mim, e a mensagem dos 3 anjos, eu posso dizer que é uma continuação disso. Que a gente vai entender que Deus é criador, ele que é o mantenedor, aí tem a questão do sábado, enfim, a gente vai entender o juízo também, todas essas questões. Então, eu acredito que a ligação é o Evangelho Eterno. Bom, a Elisa falou algo que também que eu queria falar, porque quando nós somos justificados por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele, automaticamente nós viramos servos dele, né? Nós viramos filhos do reino, né? Então, quando nós entendemos isso, é maravilhoso. E o nosso dever como cristão é ir, né? Se você não tem esse desejo, se você não tem esse objetivo no seu coração de ir, desculpe, mas você não conheceu a Cristo ainda, porque quando nós somos cristãos, o objetivo de você ir pregar o evangelho é maravilhoso. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo e sabemos que só por meio dele nós somos justificados, né? E a justificação por meio da fé, nós entendemos o evangelho eterno, né? As 3 mensagens angélicas ao qual nós devemos proclamar, né? E automaticamente, quando eu entendo isso, Cristo vai desenvolvendo isso no meu coração, eu entendo que eu devo ter uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ele. E voltando um pouco para a primeira pergunta, que eu esqueci de responder, a parte como que esse evangelho eterno vai mudar na minha vida, sabe? Muda muita coisa. Eu sei que eu entendo isso, porque assim, Cristo, ele vai vir. E é uma necessidade ele vir agora. Porque, sabe, nós temos uma necessidade tão grande por Deus. Esses dias eu estava vendo, tem uma entrevista de um podcast, o pastor Rodrigo Silva, ele estava com outro químico, e eles estavam discutindo grandes coisas ali, né? E uma delas, o pastor Rodrigo Silva, ele abordou sobre Sigmund Freud. Freud, ele dizia o seguinte, ele era ateu, mas ele dizia o seguinte, nós humanos, nós nascemos com uma carência por um pai universal, né? Mas ele falou assim, esse pai universal não existe, né? Ele não existe porque ele era ateu, né? Mas você vê, nós nascemos, na nossa vida inteira, nós nascemos com uma carência muito grande por Deus. E sabe, uma vez eu estava até falando, até para vocês, que, não sei, mas as músicas dos Araus parece que está cada vez mais próxima à mensagem de esperança que eles nos trazem, né? Eu queria, antes para terminar a minha segunda pergunta, ler a questão que está na sexta-feira, que fala o seguinte: todos que recebem no coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamá-la. Sabe, quando nós entendemos isso, que nós somos justificados por meio de Cristo, unicamente por Ele, nós temos a convicção e o objetivo no nosso coração de anunciarmos também esse Evangelho eterno. Muito bom. Da mesma forma que antes, gente, eu separei em 3 partes, mas vamos entender. O que é justificação pela fé? Justificação pela fé foi o fato de que Cristo morreu para te salvar. Basicamente isso. A única coisa que te justifica é você aceitar o sacrifício de Cristo. Você não pode, você mesmo, pleitear pela sua absolvição, digamos assim, porque você é culpado. Mas Cristo pode, porque ele não teve culpa nenhuma. E a gente volta para as 3 mensagens angélicas, que é quem Deus é, quem Cristo é, ele é verdade, ou seja, ele venceu o pecado e ele vai voltar. Percebe, ó, justificação pela fé. Você é pecador, mas Deus, ele tá te dando a absolvição. Jesus venceu o pecado, ou seja, esse argumento tem base, não como pode dizer, Deus não foi parcial, ele foi totalmente imparcial e justo. Alguém pagou o preço para você ser absolvido. E aí, a partir então dessa justificação, você começa a trilhar um caminho diferente, que vai te levar à vida eterna. Então, é totalmente ligada, tipo, não faz sentido as 3 mensagens se não existe a justificação pela fé. E não faz sentido a justificação pela fé se não tem as 3 mensagens, entende? É mais ou menos como se as 2 coisas fizessem parte uma da outra. Perfeito. Bom, e agora chegou uma parte da gravação que é muito legal, onde a gente escolhe... Não, peraí, tem a vinheta, né? Esqueci da vinheta. Tem a vinheta, mas assim, pode... Como é que faz, então? Esqueci. Se introduz, tipo, e agora é o momento, fala aí, entendeu? Aí eu, Tá. pá. Tá bom.
E agora chegamos numa parte da gravação que é muito legal, é o Fala Aí. Então roda a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, aqui no Fala Aí, a gente escolhe uma palavra que pra gente pode representar a mensagem que essa lição trouxe. Então, eu vou começar, e a minha palavra da semana é missão, porque eu acho que as 3 mensagens angélicas trazem esse senso de missão muito forte para nós, porque é como se, na verdade não é como, é Jesus que a gente faça parte disso, né? Então, ele nos convida, ele traz essas informações para a gente que a gente esteja ciente do que está acontecendo ao nosso redor, o que vai acontecer. Então, eu acho que isso também envolve a gente recusar o egocentrismo, os nossos desejos, para viver algo maior. Tem até uma frase em inglês que estava na lição, que eu até marquei aqui para ser a minha frase da semana, que é Living for something bigger than yourself. Então, tudo isso que está acontecendo é muito maior do que a gente. E eu vejo que se a gente entender a importância disso, vai fazer uma diferença enorme nas nossas ações, nas nossas atitudes no dia a dia. E isso vai nos aproximar de Deus. Esse é o ponto principal, né? Então, é isso. Gostei bastante da sua, Cat. A minha palavra é providência, no sentido de cuidado, porque quando eu vejo que Ellen White comenta que mesmo antes de Deus criar o planeta Terra, ele já tinha providenciado um meio para que a gente pudesse estar junto, e isso eu acho que é uma das coisas mais que me encantam, assim, ainda mais na lição dessa semana, pensar que o evangelho, esse evangelho que a gente fala, que a gente proclama, ele foi pensado desde antes de todas as coisas. Sempre foi desejo de Deus que nenhum ser vivo que ele criou estivesse afastado dele. Então, o amor de Deus, a sua preocupação, a sua providência e saber que o evangelho eterno, ele é a gente tem um gostinho do que ele é e que no céu a gente vai entender ainda mais o quão maravilhoso é o nosso Deus, isso me encanta muito. Então, minha palavra é providência. Bom, a palavra que eu escolhi dessa semana, do que eu resumi na lição, foi a palavra id. Eu gostei muito da tirinha porque ela mostra uma história de um dos pioneiros da nossa igreja, que é John Andrews. E sabe, quando eu vi ali, John Andrews, ele tinha uma capacidade de ser inteligente muito elevada, né? Acabei esquecendo a palavra, mas assim, ele falava muito idiomas. Ele era um cara que ele falava muito, ele sabia muito bem se comunicar. E Deus tinha um chamado para a vida dele. Sabe, agora eu me lembrei muito bem do dia do sábado passado, né, que nós temos, na verdade, né? Que foi o dia do jovem adventista, né? Nós estivemos um pouco atrasado, mas falou sobre a questão do jovem, né? Eu Só queria vou fazer um abordar parênteses. Não foi atrasado, tá bom? Foi diferentão. Pode continuar. É Obrigada. verdade, é verdade, Lisa. Pode me corrigir, você tá certo. Mas o que eu estava querendo dizer, muitos dos pioneiros da nossa igreja, eles eram jovens, e eles começaram a anunciar essa mensagem que hoje nós temos como objetivo da nossa vida. Tiago White, Ellen White, John Andrews, eles eram muito jovens e eles começaram anunciando essa mensagem. Eu escolhi a palavra id, porque isso deve ser como nosso objetivo no nosso coração, ir aonde Deus mandar, sabe? O nosso objetivo é esse. Eu creio que Cristo está voltando. E, sabe, isso deve ser automático na nossa vida, de nós irmos aonde o Senhor mandar. Quando o Guilherme Miller ele começou o movimento milerita, ele demorou, acho que 9 anos para começar essa mensagem de urgência. Né? E sabe, às vezes nós demoramos tantos para, de algum modo, levar a mensagem do Evangelho para alguma pessoa, sabe? Cristo não voltou naquele ano, mas era outro evento muito importante. Mas, sabe, isso deve estar sempre no nosso coração. Ir aonde Deus mandar. O id deve ser sempre automático na nossa vida. A minha palavra foi contexto. Porque, gente, as 3 mensagens angélicas, para nós que vivemos hoje em dia, e nós eu não falo só o povo adventista, para todas as pessoas, é um contexto de que, falando em que mundo nós estamos vivendo e o que vai acontecer. É importante para todas as pessoas. É por isso que a gente tem que anunciar. Porque não é uma coisa que só se relaciona comigo como indivíduo, ou com nós como igreja, ou como cristãos. É uma coisa que se relaciona com o mundo inteiro. As pessoas precisam saber. Porque essa é a realidade que elas estão dentro, entende?
Então, para mim, a palavra que resume essa lição foi contexto, porque isso dá todo um significado para a vida e para o mundo que nós estamos vivendo e o que vai acontecer no futuro. Bom, gente, para finalizar aqui a gravação, tem um texto na partir de sexta-feira que eu gostaria de compartilhar. Então, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: é justamente a obra de que o homem precisa, pois isso despertará em seu coração as mais profundas simpatias e ativará as mais elevadas capacidades da mente. E é só por uma fé viva em Cristo como Salvador pessoal é que se torna possível fazer sentir nossa influência no mundo incrédulo. E eu acho que está tudo conectado, né? Como eu falei antes, o senso de missão que as três mensagens angélicas trazem, Deus colocou isso como o nosso propósito de vida aqui na Terra. Foi para isso que nós nascemos. Esse é o nosso propósito de vida. E a gente, cumprindo o nosso propósito, isso desperta no nosso coração simpatias, nos desenvolve como pessoas, a gente desenvolve o nosso caráter, e isso ajuda, contribui na nossa fé em Cristo como Salvador, porque aí nós nos encontramos como criaturas e reconhecemos Deus como nosso Criador. Então eu acho que essa lição é extremamente importante, e assim como a igreja está se levantando muito para isso, né? A gente tem aí o Impacto Esperança com um grande conflito, agora estamos estudando tanto na lição dos jovens quanto dos adultos, as 3 mensagens angélicas. Então esse é o tempo da gente escolher, da gente despertar, e Deus está dando essa oportunidade para a gente, então que a gente possa se apegar a isso. Esse é o meu desejo para hoje, e a gente Te espera. Na próxima. Semana. Tchau, gente. Vamos de novo. Gente, espera um pouquinho. Tô quase espirrando aqui. uma parte escrita na parte... Vamos lá. A parte escrita na parte foi ótima. E a gente te espera na próxima semana. Aê!